Ótimo, vamos lá. Vamos começar. Hoje a gente começa a Tefilá de Shmona Esrei, a conhecida também como Tefilá de Amidá, que é quando a gente fica de pé. E a gente está chegando agora na principal parte da Tefilá, certo? Ela aparece em Shacharit Mincha Ervit. Esse daqui é a meta, é a Pisgah, é o ponto alto da nossa Tefilá, certo? Lembrando agora a nossa escada que a gente tem acompanhado sempre que a gente passa por uma parte nova. A parte de Birkot HaShachar, a parte do começo do Sidur e dos Korbanot, é conhecida como a parte relacionada ao mundo físico. Lá a gente fala sobre os Korbanot físicos que eram feitos no Beit HaMikdash, coisas que a gente faz realmente no dia a dia. Depois disso, a gente subiu um degrau para o mundo dos sentimentos, certo? Em Psukei de Zimra, a gente fala os prakim, os vários capítulos do Teilim, dos Salmos de David HaMelech, a gente fala sobre diferentes tipos de sentimentos com relação às mitzvot, com relação a Hashem. Depois disso, a gente passou para o nível, para o mundo dos ideais, que é no Kriyat Shema. A gente fala sobre os principais ideais do judaísmo. Já um nível mais intelectual, é menos no mundo do sentimento, e sim um nível maior no nível do intelectual, do intelecto. E agora a gente sobe para a última parte, certo? O último degrau da nossa escada. Daqui para frente, depois disso, a gente vai começar a descer devagar de novo, até o Aleinu Lechaber, que a gente volta para onde a gente começou. E esse ponto aqui, ele já não é um ponto mais nem é físico, nem sentimental, nem intelectual. A gente já passa aqui para o mundo da Neshama, para o mundo da alma. A gente se conecta agora com o mundo mais elevado que tem. Como a gente falou, existem 4 mundos que estão trazidos no Pasuk. A Bia Renanot, a Bia, Rashi Tevot da palavra Bia é Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiá. São os 4 mundos, é o mundo da Asiá, o mundo físico, o mundo da Briah, o mundo da Yetzirah, desculpa, Yetzirah, Briah e Atzilut. Atzilut é o mundo mais elevado onde só existe a Kadosh Baruch Hu, e no ponto, na Tefilá de Amidah, a gente vai estar se conectando com esse mundo que é o mundo mais elevado que tem. Por isso, a Tefilá da Amidah, ela é o principal ponto da Tefilá. Agora, a Tefilá da Amidah, algumas partes a gente vai misturar um pouquinho de prática com a explicação do Sidur. Então, uma das coisas que a gente encontra em Hazal, que é muito básico, que é muito necessário, é Lismoch Geulah Letfilá. É muito importante conectar a parte da Tefilá das Brachot do Kriyat Shema, a última brachá, principalmente, em que a gente acaba com Gal Israel, com a Tefilá da Amidah. Lismoch, aproximar Geulah, a brachá de Geulat Gal Israel, letfilá, com a tefilá que a gente vai fazer. Por isso, logo que a pessoa faz a brachá de Baruch Atah Hashem Gal Israel, deve-se começar, Hashem Sefatei Tiftach, Ofi Yagid Tehilatecha, deve começar direto a Amidah, sem fazer uma pausa no meio. Agora, na Tefilá de Shmona Esrei, chamada de Tefilá de Amidah, se fica em pé, certo? Essa Tefilá ela é feita de pé, diferente das outras que você pode fazer tudo sentado, fora um pedacinho e outro que a gente viu que se levanta, a Tefilá de Amidah ela tem que ser feita completamente de pé. Tá bom? Agora, essa Tefilá da Amidah, a verdade vamos só uma questão histórica um pouquinho. Durante o primeiro Beit HaMikdash não existia uma tefilá definida. Igual a gente tem um sidur com brachot, com tefilot. Não existia no primeiro Beit HaMikdash, não existiam brachot muito definidas. As brachot eram basicamente, cada um fazia a tefilá dele próprio. Existe uma mitzvah da pessoa rezar todo dia, seja de acordo com o Ramban, de acordo com o Ramban, uma vez quando você está passando por alguma dificuldade, algum sofrimento, mas basicamente a gente tem uma mitzvah de rezar todo dia. E antes, no primeiro Beit HaMikdash, essa mitzvah de rezar, cada um ele falava tefilá do jeito dele, cada um ele se expressava da forma que ele queria. Quando chegou o segundo Beit HaMikdash, depois que Bnei Israel eles foram para Galut, foram para o exílio, eles estavam em Bavel e voltaram para Eretz Israel, Anshe Knesset Agdolah, a grande assembleia que tinha 120 grandes sábios, dentro deles alguns profetas, viram que as pessoas não sabiam se expressar, não sabiam rezar de forma correta. Eles falavam as palavras confundindo línguas. 70 anos na Galut fez eles perderem a língua hebraica, a língua original, então eles não sabiam como rezar direito. Então eles sentaram e decretaram o nosso Nusach da Tefilá. Quais são as palavras que a gente tem que rezar? Por isso, a Tefilá de Shmona Esrei tem que principalmente tomar muito cuidado quando você pronuncia as palavras, para falar as palavras exatamente como estão escritas, certo? Porque as palavras foram escritas há 2.400, 2.500 anos atrás,
por Anshei Knesset Agdolá, e eles cuidaram para cada palavra e palavra ela está no lugar certo, então as palavras têm que ser ditas de forma correta. O Nefesh HaChaim fala que quando a pessoa fala as palavras da Tefilá, mesmo que ele não entende tudo, mesmo que ele não compreende tudo o que ele está falando, ele está falando aqui vários sodot, vários segredos, vários conhecimentos que estão nas palavras, que ao falar elas, é como se você estivesse falando. Então, a Kadosh Baruch Hu recebe a nossa Tefilá como se a gente estivesse tendo a kavaná necessária em cada palavra e palavra. A gente vai buscar aqui no Shiur ver as kavanot básicas, quer dizer, a tradução simples das palavras e um pouquinho de significado dentro delas, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Esse primeiro passuco é um passuco do Teilim, que a gente abre a Tefilá de Amidá com ele, e a gente começa com o passuco, Adonai, Sefatai Tiftach, Ufi Agid Tehilatecha. Tem que fazer uma pausa pequenininha entre a palavra, o nome de Hashem, Amonai, e a palavra Sefatai, para não parecer que os meus Sefatai são os meus lábios. Certo? A gente fala Hashem, Adonai, por favor, Sefatai Tiftach, abra os meus lábios, minha boca, o Fiagi Teilatecha, para que a minha boca possa falar a sua Teilá, possa te louvar. Então tem que fazer uma pequena pausa entre a palavra, o nome de Hashem e Sefatai, para não parecer que como se eu estivesse falando que os meus lábios são Deus, igual a gente fala no Psuquei de Zimra, em Birkot HaShachar, Elokai Neshama Shenatatabi, que a gente separa entre a palavra Elokai e a palavra Neshama. Então aqui também tem que separar entre os dois. Esse primeiro pasuk aparece em algum dos livros, Yarot Vash, ele fala que a gematra da palavra, do nome de Hashem, Amonai, ela é a gematra do número 671. A gematra de 671 é a palavra Tara, em aramaico, Tra, que significa char, é o portão, certo? Então a palavra Amonai que a gente fala aqui no Passuco, nesse primeiro Passuco, no começo da Amidá, ela é o portão que a gente está atravessando agora para chegar na Amidá. Ela que vai abrir, vai permitir abrir os portões da Tefilá. Então, o que é esse passuca? Adonai Sefatai Tiftach Ufi Agid Teilatecha? Por que a gente fala no começo da Amidá? Então, o nosso primeiro pedido é que a gente consiga pedir, certo? Às vezes a pessoa tem que rezar para conseguir rezar. A gente pede para Hashem, olha, abre minha boca e me ajuda a expressar, me ajuda a falar, Tefilá de forma correta, pedir as coisas como se deve, pedir as coisas certas, para que a minha Tefilá seja aceita. Certo? A gente pede ajuda para conseguir realmente rezar. Então, esse é o significado desse primeiro passuca aqui que a gente coloca logo no começo da Amidá. E agora a gente começa a primeira brachá chamada de Birkat Avot, em que a gente fala principalmente dos avot, Abraham, Isaac e Yaakov. Agora, só de forma geral, como funciona a nossa Amidá? A Amidá é dividida em 3 partes. A primeira parte é conhecida como Shvach, a segunda parte Bakashot e a terceira parte Odá. O que são essas 3 partes? A primeira parte é de louvor, pedido e agradecimento. Fala um Hazal, quando você vai pedir alguma coisa para alguém importante, você vai falar com um ministro, com um rei, com qualquer pessoa importante que você precisa falar com ele, precisa pedir alguma coisa, essa é a forma de pedir. Primeiro você tem que vir e louvar a pessoa. Você fala bem dele, você fala tudo o que ele faz, que todo o poder está na mão dele, você reconhece quem está na sua frente, depois você faz os pedidos, tudo o que você quer, e depois você agradece por tudo que você recebeu, e às vezes pelo seu pedido, que talvez vai ser aceito, você já agradece no começo. Eu li uma vez um livro que quando você quiser conseguir alguma coisa de alguém, você não pode chegar de cara já pedindo, realmente você tem que primeiro louvar a pessoa um pouquinho para ele sentir bem, ele sente a vontade de realmente te ajudar. Então, o exemplo que ele traz é quando você quer alguma coisa da companhia telefônica, certo? Geralmente, companhia telefônica é muito difícil de conseguir alguma coisa, porque sempre que você finalmente convence a pessoa que está falando com você de que você precisa disso, ou você quer cancelar a linha, ou qualquer coisa do tipo, essa pessoa vai falar, tá bom, eu vou te passar para o responsável que pode te ajudar com isso. E assim você vai andando de um para o outro. Por isso ele fala o seguinte, olha, você quer conseguir alguma coisa na linha telefônica, fala o seguinte, você pede uma coisa muito, muito simples. Quando a pessoa ajudar, você agradece, você fala, oh, você é demais, não tem igual a você, você agradece bastante. Aí quando você pedir o que você realmente quer, a pessoa vai sentir tão importante que ele vai te ajudar com realmente o que você está precisando. Então assim começa a Tefilá. A Tefilá de Amidá é primeiro um louvor. Você louva a Kadosh Baruch Hu antes de começar a pedir. Então as 3 primeiras brachot são brachot de louvores. As brachot do meio, as 13 brachot do meio são de pedidos e as 3 últimas são de agradecimentos, certo? 3
13 e 3 são 19 brachot, que é o nosso Shmona Esrei. Embora Shmona Esrei em hebraico seja 18, a gente tem aqui no Shmona Esrei, na verdade, 19 brachot. Porque no original eram 18 brachot, só que posteriormente foi acrescentada mais uma brachá, que a gente vai falar dela mais para frente, Vela Malshini Maltei Tikvah. Quando chegar lá a gente fala sobre ela, mas são no fim 19 brachot. Então vamos começar a primeira brachá de Birkat HaAvot. Agora, na Amidá existem 4 momentos em que a gente se curva, certo? Na primeira brachá de Avot, no Baruch Atah Hashem a gente se curva, e também no fim dela, Baruch Atah Hashem Magen Avraham, e também lá para frente, na hora do Modim, a gente se curva no começo, no Modim Anachnu Lach, e também no fim, que a gente fala Baruch Atah Hashem Atov Shimcha Ulechana Eleodot. Agora, esse se curvar ou não se curvar, como faz exatamente, às vezes é um pouquinho confuso, e principalmente porque tem 2 costumes dos Ashkenazim e dos Faradim. Então, vamos fazer uma pequena demonstraçãozinha, rapidinho, só para a gente entender exatamente como isso é feito. Tá bom? Eu vou colocar o computador aqui para o lado um pouquinho, para todo mundo conseguir ver. Deixa eu só explicar antes como vai ser. É assim, existem 2 formas de fazer, de se curvar na Amidá. Tem o costume dos Ashkenazim e os Faradim, os 2 são baseados na Kabbalah, mas cada um tem o seu, basicamente. O costume dos Ashkenazim é o seguinte: primeiro se dobra os joelhos, depois se curva, certo? Primeiro dobrar o joelho, depois você se curva, e aí você levanta a cabeça e levanta o corpo. Então já vamos fazer uma demonstração rápida. Mas primeiro se dobra o joelho, se curva, na hora de voltar, se levanta primeiro a cabeça e depois o corpo. Para não parecer que é um peso para você levantar, primeiro você levanta a cabeça e depois você vai levantando o corpo junto. Os Faradim têm um costume diferente, eles não têm essa questão do joelho, eles simplesmente curvam o corpo e a cabeça, levantam o corpo e a cabeça, certo? A cabeça eles levantam por último. Então, os Ashkenazim, o que vai e volta, certo? Primeiro você curva o corpo, a cabeça, depois volta a cabeça e volta o corpo, volta com sorte simétrico. E os Faradim, primeiro abaixa o corpo, depois a cabeça, depois volta o corpo e também a cabeça. Agora, quando se curva, não precisa se curvar a 90 graus, certo? Você precisa realmente se curvar um pouquinho, em torno de um pouco mais 45, 60 graus, mais ou menos, já é suficiente, certo? Você tem que estar se curvando, mas não precisa realmente 90 graus ou chegar até pôr a cabeça no chão, não precisa chegar até tudo isso, na verdade, até problemático, tá bom? Então, eu vou ficar aqui do lado, eu vou fazer primeiro dos Ashkenazim, que é com o joelho, depois dos Faradim, tá bom? Então, o costume dos Ashkenazim, dá para ouvir? Estão ouvindo? Espero que sim. O costume dos Ashkenazim é o seguinte: primeiro, na hora de se curvar, se dobra os joelhos, certo? Na hora que você fala a palavra Baruch, se dobra os joelhos. Quando fala a palavra Atah, Baruch Atah, aí a gente curva o corpo. Então, primeiro os joelhos, depois o corpo e abaixa a cabeça, certo? Então, os Ashkenazim, na hora de se curvar, primeiro os joelhos, se dobra os joelhos um pouco, abaixa o corpo e a cabeça. Na hora de voltar, o contrário. Primeiro você vai levantar a cabeça, depois você vai levantar o corpo. Tá bom? Então, para os Ashkenazim, joelhos, o corpo e a cabeça, e volta ao contrário. Você levanta a cabeça e o corpo. Esse é o costume dos Ashkenazim, certo? E para os Faradim, o costume é um pouquinho diferente. Não tem a história dos joelhos. Eles curvam o corpo, depois a cabeça, levanta o corpo e depois levanta a cabeça, certo? Então, de novo, o corpo, a cabeça, levanta o corpo e depois levanta a cabeça, certo? Esses são os 2 costumes entre os Ashkenazim e os Faradim de como fazer exatamente essa parte. O que é importante é que na hora que você fala o nome de Hashem, Baruch Atah Hashem, quando você falar o nome de Hashem, você já tem que estar com a cabeça levantada, certo? Toda essa parte de se curvar é só no Baruch Atah, e durante o Baruch Atah você faz você se curva, depois você levanta e aí você fala o nome de Hashem. Na hora que é falado o nome de Hashem, a pessoa ele tem que estar de pé. Outra questão importante, antes da gente continuar, a Tfilah de Shmona Esrei também é conhecida como Tfilah Belachash. Tfilat Lachash, uma Tfilah que a pessoa faz em silêncio, certo? Agora, o que é em silêncio? Lachash em hebraico, na verdade, não é silêncio, é sussurrar. Você fala as palavras sussurrando, fala elas bem baixo. Ultimamente eu estava conversando com alguém sobre a Tfilah,
E comentei isso, que você tem que falar brachá a ponto de que você ouça, você mesmo consiga ouvir o que você está falando. Não é para falar alto demais para não incomodar os outros, mas tem que falar num tom de voz em que você consiga ouvir a si mesmo. E ele falou, como assim? A tefilá é em silêncio, eu não falo nenhuma palavra, eu só penso. Eu fico olhando para o Sidur só pensando nas palavras. Então, se a pessoa fez dessa forma, ele nunca rezou. Certo? Ele descobriu, depois de muitos anos rezando, que ele nunca tinha rezado. A pessoa ele tem que falar as palavras. Sim? Se realmente vai incomodar, vai atrapalhar as pessoas em volta, então talvez pode falar um pouquinho mais baixo, mas tem que sussurrar, tem que pronunciar as palavras. Tá bom? Então esse é o Shmona Esrei. Agora a gente vai começar a brachá por si só. A verdade é que o ideal é que a pessoa tenha kavaná, tenha intenção, entenda o que ele está falando na tefilá inteira, em todo o Shmona Esrei, em todas as brachot. Porém, Hazal falam que a pessoa tem que pelo menos ter kavaná na primeira brachá. Na brachá de Avot. Alguém que teve kavaná nessa brachá, ele cumpriu a mitzvah. Alguém que nem teve kavaná nessa brachá, não teve nenhuma intenção, não entendeu direito o que ele estava falando, possivelmente ele não cumpriu a mitzvah de Amidah. Ah, mas o que a gente faz que até agora a gente não entendia direito? Não tem problema, certo? O Shulchan Aruch chega a escrever que se a pessoa fez a brachá sem ter kavaná, viajando, sonhando, pensando em outras coisas, ele tem que rezar de novo. Mas os poskim trazem que não tem que rezar de novo, porque se você rezar de novo, quem disse que você vai agora se concentrar? Se não se concentrou na primeira vez, possivelmente na segunda também não vai. Por isso, o principal agora, essa brachá é a brachá principal, a gente vai fazer ela um pouquinho mais devagar, porque essa brachá tem que ter kavaná, tem que entendê-la direito, tem que entendê-la bem, senão não cumpriu ainda a mitzvah de Amidah. Tá bom? Então vamos começar ela. O começo é simples, Baruch Atah Hashem, certo? Bendito seja tu, eterno, o nome de Akadosh Baruch Hu, Elokeinu ve'Elokei Avoteinu, o nosso Deus e o Deus de nossos pais. A nossa conexão com Hashem vem de duas formas. Primeiro, através dos nossos pais, certo? Através da tradição, da Torá que a gente recebeu, da educação que a gente recebeu, da gente até lá em cima, até os avós, até Abraham, Isaac e Jacob, que receberam diretamente de Akadosh Baruch Hu. Mas a verdade é que também é Elokeinu, é o nosso Deus. Existe uma conexão particular entre a gente e Akadosh Baruch Hu. Cada um ele tem uma conexão diferente, certo? Tem gente que a conexão dele com Hashem é a Tfilah. Tem gente que a conexão dele com Deus é o Shabbat, ou o Sukkot, ou os Hagim. Cada um ele tem uma conexão diferente. O Ben Ish Chai conta que ele morava em Bagdá e na época, se alguém quisesse se converter de uma religião para outra, para poder ter permissão para se converter, ele tinha que primeiro ter a oportunidade, digamos assim, de ser convencido pelo líder religioso dele de não se converter. Se mesmo assim não convencerem ele, ele pode se converter. Então, certa vez, um Yehudi que estava lá quis se converter para outra religião. E o rei do lugar falou para ele, olha, é o seguinte, tudo bem, não tem problema, mas primeiro você tem que ter um encontro com o rabino-chefe da sua religião. Se ele te convencer a manter o judaísmo, ótimo. Se não, você pode se converter. E o cara veio encontrar com o rabino-chefe do lugar, começaram a conversar, ele começou a explicar o judaísmo, dar várias explicações, e nada, o cara não ouvia, não adiantava nada, tudo que ele falava não servia. Até que durante essa conversa apareceu um amigo de infância do cara. E esse amigo de infância viu o que estava acontecendo, sabia da situação, falou para ele o seguinte, falou, olha, quer saber? Você pode se converter, mas saiba que se você se converter, você nunca mais vai sentir o gosto do tchum de Shabbat. Assim ele falou para o cara. Isso convenceu ele. Isso convenceu o amigo a se manter religioso. Assim o Ben Ish Chai conta que aconteceu. Às vezes a conexão da pessoa com a religião é o tchum de Shabbat. Cada um tem o seu tipo, tem a sua conexão. Então, Elokeinu ve'Elokei Avoteinu quer dizer, se é o Deus de nossos pais, a gente tem a conexão através, a conexão direta, certo? Através dos antepassados, mas existe uma conexão particular entre você e Deus que cada um ele tem que encontrar ela. Continuando, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Velohei Yaakov. Akadosh Baruch Hu, ele é Deus de Avraham, o Deus de Yitzhak e o Deus de Yaakov. Por que não aparece aqui Elohei Avraham, Yitzhak e Yaakov? Por que o nome de Hashem aparece aqui 3 vezes? Porque cada um dos avós, cada um dos nossos antepassados, ele se conectou, ele encontrou a Kadosh Baruch Hu de forma diferente. Certo? Avraham, ele via Deus de uma forma, Yitzhak via Deus de outra, e Yaakov via Deus de uma terceira forma. Cada um ele tinha uma conexão particular com Hashem, que ele via isso de forma diferente. Então, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, embora
seja o mesmo Deus, certo? A gente está falando aqui da mesma entidade, mas cada um ele via de forma diferente, cada um tinha uma visão diferente, por isso a gente se separa entre três. Igual os três tinham conexões particulares, assim também a gente mesmo tem, certo? É trazido que Abraão Avinu ele encontrou a Kadosh Baruch Hu como Chesed, ele via Deus como um Deus bondoso que fazia Chesed, ajudava todo mundo, e ele colocou na vida dele também essa forma de viver. Por isso ele estava disposto a ajudar qualquer um, quem precisava de comida e bebida, as portas estavam abertas, era só entrar. Ele saía mesmo no calor do verão, procurando alguém para fazer Chesed. E quando Sodoma e Amorá, as duas cidades pecaram muito e Deus estava pronto para destruir tudo, Abraão Avinu vai lá e reza por eles. Quer dizer, ele via Deus como alguém que fazia Chesed com tudo e com todos, e assim ele vivia a vida dele. Yitzhak, ele via Deus como Gvurá, certo? Se Abraão Avinu é Chesed, Yitzhak ele é Gvurá, ele via Kadosh Baruch Hu como um Gibor, como alguém forte, que ele tem controle sobre as coisas, que ele limita, que ele conduz tudo. E assim também ele tinha esse tipo de vida. Ele estava disposto a se sacrificar em Akedat Yitzhak. Ele estava disposto a entregar a vida dele, isso daqui é a Gvurá, isso daqui é a força de vontade. Do mesmo modo que ele via Hashem, assim próprio ele também vivia. Certo? Às vezes essa Gvurá, essa autolimitação, ela, na vida de Yitzhak, principalmente, ela aparece pelo fato de que se a gente lê um pouquinho a Torá, a gente vê que raramente Yitzhak Avinu fala. Durante todas as historinhas que a Torá conta sobre Yitzhak, ele quase não fala. Ele principalmente está quieto na dele, seguindo a vida dele. Ele vê Kadosh Baruch Hu como Gvurá, alguém que se autolimitava, e assim ele fez na vida dele. Yaakov, ele é a Midah de Tiferet, é a Sfirá de Tiferet, que representa a verdade, em que ele engloba tudo. Yaakov Avinu via Hashem como o Deus da verdade, e assim ele vivia na vida dele. Certo? Ele nunca mentia, ele sempre fazia o que era certo, o que era verdadeiro. Os outros também, certo? Avraham, Isaac e Yaakov, os três não mentiam, os três faziam Chesed, mas cada um ele tinha um ponto forte na vida dele, que era a conexão dele com Hashem, e assim ele trazia isso para a vida dele. Yaakov Avinu, a Torá conta sobre toda a história dele com Lavan, que ele trabalhava para Lavan e ganhava porcentagem do rebanho, e a Torá vai contando que Lavan mudava o combinado a cada vez. 10, 100 vezes ele mudou o combinado entre eles, e Yaakov Avinu em nenhum momento falou, não, ele me engana, eu vou enganar ele também. Não, ele manteve a verdade dele, ele manteve se comportando de forma correta, verdadeira, isso ele, porque assim ele via Hashem, e assim ele vivia na vida dele. Então, Eloquei Abraham, Eloquei Yitzhak, Eloquei Yaakov é o Deus de cada um deles, cada um representa um outro aspecto. A ele é um dos nomes de Akadosh Baruch Hu, representa a força, Agadol, Agibor, Veanorá. São três nomes, três adjetivos para Kadosh Baruch Hu. Agadol, o grande, Gibor, o forte, Anorá é o temido, certo? Agadol, Agibor, Veanorá. Esses três, eles são paralelos para Avraham, Yitzhak e Yaakov. A palavra Gadol representa alguém muito forte, muito grande, que ele... Forte não, desculpa. Alguém muito grande, alguém que se espalha para todo lugar, é o Chesed. Gibor é alguém forte, que é a Midah de Yitzhak, que é a Gvurá, que ele vê a Kadosh Baruch Hu como alguém forte, que se autocontrola. Veanorá é o temor, a palavra Norá, Manorá, Makomazé, assim Yaakov Avinu fala. Quando Yaakov Avinu chega em Aramoriá, ele fala Manorá, Makomazé, esse lugar é um lugar temido, com temor, porque a verdade, ela gera o temor. Quando você tem tudo, quando você tem a verdade exposta, isso daqui, a pessoa reconhece na frente de quem ele está, isso daqui geralmente causa o temor. Essas três palavras, Agadol, Agibor e Anorá, são palavras que a gente encontra nos Avot e são palavras que Moshe Rabbeinu escreveu na Torá. Mais que isso não se fala. A Gemara conta uma história que uma vez, se não me engano a gente contou ela talvez, uma vez um dos alunos de Rabba começou a rezar e começou a falar Agadol, Agibor, Anorá, Ireu, e começou a dar vários adjetivos. Quando ele acabou, Rabba perguntou para ele, acabou? Tipo, isso é tudo? Você falou todos os adjetivos possíveis de Deus? Não. Então, já que não está para falar todos, é melhor falar só o que está escrito aqui na Torá. Agadol, Agibor, Veanorá, isso Moshe Rabbeinu trouxe na Torá, e Anshei Knesset Agdolá, a grande assembleia, como a gente falou no começo do segundo Beit HaMikdash, colocaram na Tefilá. Então, isso a gente fala. E esses três, Agadol, Agibor, Veanorá, eles englobam todas as formas os aspectos de como a gente reconhece a Kadosh Baruch Hu, certo? Eles são os três básicos que deles sai todo o resto. E depois que a gente falou isso, a gente volta e fala El Elyon. Ele é, de novo, um dos nomes de Hashem, Elyon, elevado. Porque a gente fala primeiro a ele e depois El Elyon. Então, primeiro a gente fala Deus, um dos nomes de Hashem. Depois a gente fala que ele é elevado. Por quê?
Primeiro a gente falou aquele, a Kadosh Baruch Hu, ele é o Deus. Depois a gente detalhou isso. A Gadol, a Gibor, a Anorá, a gente trouxe exemplos de como ele se revela nesse mundo. Mas toda essa revelação é do nosso ponto de vista. Isso não quer dizer que ele não continua sendo Elyon, um Deus elevado que está além desses detalhes, dessas visões. Então, a gente fala de novo Elyon para falar, olha, ele estava lá em cima, aquele. A gente falou a Gadol, a Gibor, a Anorá, é como ele se revela no mundo, mas ele continua sendo lá em cima Elyon. Gomel Hassadim Tovim, ele dá bons Hassadim, boas bondades, Hassadim Tovim, certo? Ele faz bondades boas. Às vezes a bondade pode ser ruim. Você pode dar dinheiro para alguém que você sabe que ele vai fazer alguma coisa negativa com isso. Certo? Você está andando na rua e alguém te pede dinheiro, você vê que o cara está bêbado e drogado, você não dá dinheiro, porque você não está ajudando, você não está melhorando a situação dele. Então, às vezes, o chesed, o ajudar os outros, pode ser negativo, pode ser feito de uma forma ruim. A gente fala que a Kadosh Baruch Hu, ele gomel chassadim tovim, ele faz um chesed bom. Ele dá para a gente coisas que vão dar para a gente força, coisas boas que a gente consiga fazer com isso, coisas melhores. Vekoneh akol, a palavra koneh akol é compra tudo. A tradução mais simples é que ele compra tudo, quer dizer, é tudo dele. Sim, Rashi explica koneh akol é que ele fez tudo. Ele criou o mundo, certo? Tudo pertence a ele. Quando você compra alguma coisa, isso pertence a você. Então, koneh akol significa tudo pertence a Kadosh Baruch Hu. Vezocher hasdei avot, e ele lembra os hassadim, ele lembra as bondades que os avot, que os nossos antepassados fizeram. Quer dizer, a gente chama as mitzvot que Avraham, Isaac e Jacob fizeram como se fosse chesed. A Kadosh Baruch Hu, a verdade é que as mitzvot que Avraham, Isaac e Jacob fizeram para ele não é exatamente chesed, eles não ajudaram Deus, porque Hashem deu para eles oportunidade, então não seria chesed. Mas a gente chama isso de chesed porque Hashem vê isso como se fosse chesed e ele dá para a gente sahar, dá para a gente recompensa, como se os nossos atos fossem atos, na verdade, de chesed, como se a gente tivesse ajudado ele. Como uma criança que ganha dinheiro e dá o dinheiro de presente para os pais, não é realmente um presente, porque os pais o dinheiro veio dos pais. Mas a Kadosh Baruch Hu considera como se fosse chesed e dá para a gente recompensas para isso. O Mevi Goel Livnei Venehem, e já que ele lembra dos Hassadim, dos avot, que os Abraham e Jacob fizeram, Mevi Goel Livnei Venehem, ele vai trazer o Goel, o Salvador, para os filhos dos filhos. Certo? Então a gente está falando que Hashem lembra o Chesed e no futuro ele vai ligol, ele vai salvar, vai trazer a redenção para os filhos. Leman Shemo Be'ahava. Essa redenção é feita Leman Shemo, em nome dele. Quer dizer, merecendo ou não, em algum momento Mashiach vai chegar, porque a vinda de Mashiach não é necessariamente pelo bem do povo judeu. A vinda de Mashiach ela tem um lado de que a Kadosh Baruch Hu vai poder se revelar da maior forma possível. Então, Leman Shemo, essa Geulah que vai vir, Leman Shemo é pelo nome dele. O nome de Kadosh Baruch Hu vai se santificar. Assim aparece em Ezequiel, quando a Kadosh Baruch Hu fala que eu vou trazer vocês da Galut, eu vou trazer vocês de volta para Eretz Israel, eu estou, na verdade, liberando o meu nome, eu estou salvando o meu nome, porque quando o povo judeu está por aí, na Galuta, espalhado, sendo perseguido, todo mundo fala, olha, esse é o povo judeu que acreditam no Deus deles, olha o que aconteceu com isso. Quando a Kadosh Baruch Hu traz o povo judeu para Eretz Israel e traz a Geulah, então o nome dele também é salvo junto. Então a Kadosh Baruch Hu vai trazer a Geulah, Leman Shemo, pelo nome dele, Be'ahavá. Quer dizer, Be'ahavá é com amor. Quer dizer, mesmo que ele traga a Geulah sem a gente merecer, sim, porque é necessário, porque chegou o momento, ele não vai fazer isso para a gente de cara feia, ele vai fazer isso com Be'ahavá, com amor. Certo? Às vezes alguém pede sua ajuda, pede muito, muito, muito. Você já cansou de tanto pedido, você vai lá e ajuda de mau humor, você vai lá e ajuda de cara feia. Kadosh Baruch Hu vai trazer a Geulah Be'ahavá, com amor. E aqui a gente completa a Tfilah, a Brachá. Melech, tem aqui Zochreinu Lechaim, Melech Hafetz Bachaim. Isso aqui é uma parte que se fala em Aser Temetchuvah só nos dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Isso daqui a gente vai pular, porque na Tfilah do dia a dia realmente se pula. Melech Ozer, o Moshiach, o Magen. Ele é um rei que ele, Ozer, Moshiach e Magen. Ele ajuda, ele salva e ele protege. O que é ajuda, salva e protege? Com relação ao Tanakh, tem discussão entre os mefarshim. O que você faz quando aparecem palavras sinônimas? Duas palavras com o mesmo sentido.
Porque aparece no Tanakh, às vezes, realmente palavras que têm o mesmo significado. Então, tem dois tipos de mefarshim. Tem mefarshim que falam, olha, Elashon Melitza, para ficar bonito, para ficar poético, às vezes o pasuk fala duas coisas com o mesmo significado, com palavras diferentes, para ficar um pouco mais bonito. Já o Malvin prefere seguir outro caminho, ele fala que não, cada palavra e palavra ela tem um significado, e ela, embora elas sejam sinônimas, sejam parecidas, elas têm significados diferentes. Então, o que é Ozer o Moshe Magen? Ajuda, salva e protege. Ajuda é quando a pessoa está fazendo... O que significa ajudar alguém? A pessoa está fazendo a parte dele e você vai lá e ajuda. Você dá uma ajuda a mais, você dá um apoio a mais. Então, tem coisas em que a pessoa, cada um de nós, a gente faz a nossa estadluta, a gente faz a nossa parte, o que a gente precisa, o que a gente consegue fazer. A Kadosh Baruch Hu vem e ajuda a gente, dá um apoio, certo? Dá um empurrãozinho a mais. Em algumas situações, a gente não tem o que fazer, a gente não consegue fazer nada, não consegue sair dessa situação. Então, quando a gente está nessa forma, nessa situação, a Kadosh Baruch Hu, ele moshia, ele salva. O Salvador salva a pessoa que está em apuros sem a ajuda dele. Certo? A pessoa está lá presa, está na prisão, sequestrada, o que for, vem alguém de fora e moshia, vem alguém de fora e salva ele. Então, Ozer é ajudar alguém que está fazendo a parte dele, e moshia é que a Kadosh Baruch Hu ajuda mesmo quando a gente não está nem fazendo a nossa parte, quando a gente está preso sem a possibilidade de se autoajudar. E Magen é protege. Protege é para que as coisas ruins nem cheguem a vir. Ozer o Moshia, ele ajuda e salva, é quando a pessoa está numa situação de risco, numa situação delicada, uma situação difícil, e Hashem ajuda ou salva ele. Magen é que a Kadosh Baruch Hu às vezes protege a gente para que a gente nem chegue nessa situação. Certo? Fácil de ver hoje com corona. A gente está tão acostumado a sair de casa, passear, fazer tudo na vida, que de repente, quando tem uma situação de doença em que todo mundo tem que ficar preso em casa, a gente começa a reconhecer a liberdade que a gente tinha e nunca tinha percebido ela. Então, a Kadosh Baruch Hu, ele magen, geralmente ele protege a gente, às vezes essa proteção cai para a gente acordar. Então, quando cai a proteção, a gente vê o que está faltando. Então, a palavra magen significa, na verdade, todas as coisas que a gente tem que funcionam naturalmente, a Kadosh Baruch Hu também está protegendo a gente para que a gente tenha essa vida tranquila. E a gente acaba Brachá, Baruch Atah Hashem, Magen Abraham, que protege Abraham. A Gemara pergunta, por que, Magen Abraham, que protege Abraham. Agora, a Gemara pergunta, por que só Magen Abraham? A gente falou no começo, Eloquei Abraham, Eloquei Yitzhak, Eloquei Yaakov. No fim da Brachá é só Magen Abraham. Por que a gente acaba só com Magen Abraham e não Magen Abraham, Yitzhak e Yaakov? Porque o que aconteceu aqui? Qual a diferença? Então, aparece em Hazal a seguinte passagem. Hazal falam que Avraham Avinu, Yitzhak e Yaakov, os três foram para Har Moriá. Os três conheceram o lugar onde o Beit HaMikdash está. Certo? Akedat Yitzhak foi em Har Moriá, e Yaakov Avinu ele também passou por lá quando ele estava fugindo para Lavan. Os três passaram pelo lugar onde fica o Beit HaMikdash. Só que cada um deu um nome diferente. Avraham Avinu chamou Har Moriá de Har, de montanha. Yitzhak Avinu chamou Har Moriá de Sadeh, de campo. E Yaakov Avinu chamou Har Moriá de Beit, Beitel, de casa. Por que os três chamaram Har Moriá, a montanha, o lugar onde vai ser construído o Beit HaMikdash, de forma diferente? Avraham Avinu chamou de montanha, Yitzhak de campo e Yaakov de casa. Qual a diferença? Como a gente falou atrás, cada um ele tem uma visão diferente de Hashem, ele vê a Kadosh Baruch Hu de forma diferente, é um outro aspecto. Então também o Beit HaMikdash eles viram com aspectos diferentes. Avraham Avinu, o Rav Kuk explica essa Gemara dessa forma. Avraham Avinu viu Har Moriá como um ar, como uma montanha. Uma montanha você vê de todo canto, certo? Para Avraham Avinu, a meta final do judaísmo, da Torá, o Beit HaMikdash era espalhar a Torá para o mundo inteiro. A montanha você consegue ver de longe, você consegue ver de todo canto. Uma montanha muito grande, você pode ver a quilômetros de distância. Avraham Avinu via, o que ele fazia no dia a dia? Ele saía por aí demonstrando, explicando, contando para todo mundo a fé dele, a emuná dele em Akadosh Baruch Hu. Hazal contam que cada pessoa que vinha na casa dele, ele dava comida e bebida. No fim, a pessoa agradecia, falava, obrigado pelo almoço de graça, tudo que você me deu. Avraham Avinu fala o quê? Você acha que eu criei a comida, criei as frutas, criei a água? Hashem criou, agradece ele. Então, Avraham Avinu espalhou a emuná dele pelo mundo inteiro.
Yitzhak, um pouquinho menos. Um campo, como funciona um campo? Um campo, quem está perto consegue ver. Yitzhak Avinu, ele não saiu por aí igual Abraão, contando para todo mundo, espalhando a Torá para todo canto, espalhando a Emuná para todo mundo. Yitzhak Avinu, ele era um pouquinho mais quieto, um pouquinho mais calmo. Quem estava por perto, quem vivenciava, convivia com ele um pouquinho, conseguia ver. Yaakov Avinu chamou o Arabait, o Ara Moriah, onde é construído o Beit HaMikdash, de Bait. Casa, só vê quem está dentro. Certo? Quem está de fora vê que tem uma construção, mas não vê a casa mesmo. A casa mesmo só vê quem está dentro. Yaakov Avinu entendeu, olha, meu avô Abraão Avinu espalhou a Torá, a Emuná para todo canto. Yitzhak deu continuação para isso. As pessoas ainda viram um pouquinho. Chegou o momento de fechar. Chegou o momento em que o povo judeu vai ter que ser formado. E para o povo judeu ser formado de forma pura, digamos assim, sem influências exteriores, eu preciso fechar. Eu preciso formar a minha casa. Então, Yaakov Avinu chamou o Beit HaMikdash de casa, o Ara Moriah de casa, porque nesse momento o povo judeu teve que se fechar. A partir de Yaakov Avinu, o povo judeu ele se conecta entre eles, se separa e vive como um povo separado dos outros. Agora, tudo isso é enquanto o povo judeu ainda precisa se formar. Já estamos aí há mais de 3.000 anos, certo? O povo judeu ainda está se formando. Mas isso só se dá quando ainda é necessário ficarem escondidos, quando ainda não está tudo perfeito. Na época de Shlomo Amelech, ele acreditava que o povo judeu tinha chegado no ápice e já podiam realmente liberar, já podiam espalhar o judaísmo por todo o canto. Então ele faz embaixadas de todos os países, de todas as religiões em Jerusalém, para tentar espalhar o judaísmo. Só que não deu certo, não era o momento exato ainda. O povo judeu não estava onde Shlomo Amelech achou que eles estavam. Então isso que ele começou a fazer embaixadas, ele fez pactos com todos os povos. Isso daqui, na verdade, acabou causando com que o povo judeu caísse na continuação. Mas no futuro, o Am Israel vai chegar numa situação em que já não vai ter que esconder mais o judaísmo, a gente não vai ter que ficar fechado dentro de nós mesmos, a gente vai poder espalhar isso para fora. Então fala o Hazal que a brachá de Magen Avraham, essa primeira brachá dos avot, Bechachot Mim, a gente assina no fim só o nome de Avraham Avinu, porque embora na trajetória, Bnei Israel teve que se fechar, teve que se esconder. No futuro, a gente vai voltar a abrir as portas e espalhar a Emuná e a fé da Torá para todo mundo. Então, a gente acaba a brachá dos avós justamente com Magen Avraham. Com Avraham Avinu, que representa a montanha, representa o ar, que espalhou a Torá e a Emuná para todo mundo. Certo? Então, esse é o final da primeira brachá. Vamos só ler de novo e traduzir rapidinho. Tudo que eu falei é legal, é interessante, mas o principal é entender a tradução das palavras. E na hora de fazer brachá, tem a intenção. Então, mesmo que é difícil se concentrar por 5, 10, 15 minutos, quanto tempo leve a Amidá, nessa primeira brachá, é a principal brachá onde tem que ter a kavaná. Tem que ter a intenção e a compreensão do que está sendo falado. Se a pessoa entendeu o que ele falou nessa brachá, mesmo que no resto da Amidá ele acabou perdendo um pouquinho, viajando um pouquinho, já valeu, certo? Dizem que a melhor esgulá para lembrar coisas que você esqueceu é rezar. Porque na hora que você começa a rezar, você começa a lembrar de 1000 coisas. Então, a melhor forma de lembrar alguma coisa esquecida é rezando, mas pelo menos a primeira brachá tem um pouquinho de concentração em Kavaná. Então, vamos só traduzir ela de novo e com isso a gente completa a primeira brachá e a gente acaba por hoje. Adonai Sifatai Tiftachu Fiagite Ilatecha, a gente pede para Hashem abrir os nossos Fataim, as nossas Sfataim são os lábios, para a nossa boca poder falar Teilatecha, o louvor de Hashem. Baruch Atah Hashem Elokeinu ve'Elokei Avoteinu, nosso Deus e o Deus de nossos pais, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak ve'Elokei Yaakov, o Deus de Abraão, o Deus de Yitzhak e o Deus de Yaakov. Presta atenção só em Velohei Yaakov, que não tem nenhum pontinho embaixo do Aleph. Porque quando tem o Vav junto com o Aleph, só se fala os pontinhos do Vav. Então não se fala Elohei Yaakov, se fala Velohei. Velohei, como se não tivesse nada no meio. Velohei Yaakov. A ele, o Deus, é um dos nomes de Hashem. Hagadol, Gibor Ve'anorá, o grande, o forte e o temido. Ele é um Deus elevado. Gomel Hassadim Tovim, que ele faz Hassadim bons para a pessoa. Vekone Akol, ele comprou tudo, significa tudo pertence a ele. Ele criou tudo e tudo é dele. Vezocher Hasdei Avot, ele lembra dos Hassadim, das mitzvot que os avós fizeram, o mevigo ele vnei venehem, e por isso ele traz a Geulah para os filhos, merecendo ou não, para o nome dele, para salvar,
para trazer a redenção, na verdade, para o nome de Hashem, porque o nome de Hashem é conectado com Bnei Israel. Se Bnei Israel estão bem, o nome de Hashem é elevado. Se Bnei Israel são perseguidos, o nome de Hashem é desprezado. Be'ahavai, tudo isso vai ser feito com amor. Melech Ozer Moshe Magen, ele é um rei que ele Ozer Moshe Magen, ele ajuda, salva e protege, ajuda quando a pessoa está fazendo parte, salva mesmo que a pessoa não faça nada e protege para que nada ruim venha a acontecer. Baruch atah Hashem, Magen Avraham, que ele protege Avraham Avinu, porque Avraham Avinu, na verdade, é o primeiro dos avós, e no futuro o Bnei Israel vai voltar a seguir o caminho de Avraham Avinu, que é espalhar a emuná para todo o canto. Mas só quando a gente tiver ela já forte dentro da gente. Tá bom? Então, acabamos por aqui. Essa é a primeira brachá da Amidah. Nada Hashem, nas próximas semanas a gente continua. Essa a gente fez um pouco mais devagar, porque ela é a principal. As próximas, Nada Hashem, a gente vai seguir talvez um pouquinho mais rápido, mas entender cada brachá e brachá. Tá bom? Até mais.